Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os energéticos, né? Que o consumo de energético ele tem se tornado cada vez mais comum, né? As pessoas vêm ingerindo bastante, principalmente jovens e pessoas que têm uma rotina intensa, né? Ou de treino, ou de estudo, ou de trabalho mesmo, né? E só que é importante, né? A gente ter em mente que, apesar deles parecerem muito inofensivos, essas bebidas elas contêm substâncias que são estimulantes e que podem trazer risco à saúde, né? Especialmente se consumidas em excesso ou de forma inadequada, né? Ou se a pessoa tem uma condição, né? Por exemplo, tem um problema cardíaco, às vezes nem sabe, né? Então a gente tem algumas dicas, né? Eu vou te trazer algumas dicas aqui nutricionais, né, para quem usa energético com moderação, né? Hidrate-se com água, né? Porque sim, os energéticos podem causar desidratação, né? Eles têm um efeito diurético, e então se a gente beber bastante água ao longo do dia e junto com o energético, a gente vai ajudar, né, esse corpo. Outra coisa, consumir com moderação, né? A recomendação geral, assim, é a que a gente tem de limitar a cafeína, né? Porque tem cafeína, né? É no máximo 400 miligramas por dia, só que varia muito de cada pessoa. E um energético, ele tem em média 80 gramas de cafeína. Só que, dependendo da marca, do tipo, né? Essa quantidade pode variar. Então, ficar atento aos rótulos. Atenção também aos rótulos, né? Na questão dos açúcares. Geralmente são bebidas muito adoçadas, né? Uma elevada quantidade de açúcar. Então, isso também pode fazer com que, além de tudo, tu ganhe peso, tenha problema dentário, a questão de aumentar o açúcar no sangue, resistência à insulina, né? Então, dê preferência por o que tem menos açúcares. Também, outra coisa assim, ó, que o pessoal faz e que não é nada interessante, né, é evitar misturar com álcool, não mistura com álcool, tá? É uma das combinações mais perigosas. O álcool e a cafeína, os dois são diuréticos, eles aumentam, aceleram a desidratação, né? A cafeína pode mascarar os efeitos do álcool, então leva um consumo excessivo, a gente nem percebe, né, os riscos, e pode levar ao risco de arritmia cardíaca, né? Observar o teu corpo, então observa se tu sentir palpitação, taquicardia, dor no peito, falta de ar, tremor ou até mesmo ansiedade, depois de consumir um energético, procura um médico. E também considere o momento, né? Tu não vai tomar um energético antes de dormir, por exemplo, né? A cafeína pode causar insônia ou também prejudica a qualidade do sono, então tu não vai ter aquele sono reparador, né? E aí depois tu vai ter, né, no próximo dia uma fadiga maior ainda, apesar de ter usado um energético. Então, quando a gente não tem um sono adequado, a gente também não vai estar bem para o outro dia, tá? Então, sempre, né, os estimulantes a gente fala até às 5 da tarde, no máximo. Então, café, chimarrão, chá preto, esses energéticos. E dependendo da pessoa, da individualidade bioquímica, é até às 14 horas, né? Depois das 14 não se usa energético, né? Dependendo da situação. E então, né, voltando ao que a gente não deve fazer, a gente não deve misturar com bebida alcoólica, não consumir excessivamente ou diariamente, né? Evitem usar, né? O uso crônico ele pode levar à dependência da cafeína, sim, né? E aí cada vez o teu corpo vai precisar uma dose maior e para tu ter o mesmo efeito. Então, além de sobrecarregar outros órgãos, né? O fígado é um dos órgãos que vai ser sobrecarregado com esse excesso aí. Não utilizar o energético como substituto de refeição ou então para não fazer o sono, né? Não dormir. Então, o energético ele fornece sim um pico de energia, só que ele não nunca vai substituir uma alimentação equilibrada ou uma noite de sono, tá? Então, isso sim, tu comer
consciência, comer adequadamente, ter uma noite de sono adequada, é uma fonte duradoura de energia, né? Para o cérebro, para tudo, para o corpo. Então, não se acostumem a usar energético para isso, tá? Evite qualquer tipo de energético se tu tiver alguma condição médica, como problema cardíaco, pressão alta, arritmia, histórico de infarto, ansiedade, insônia, gestantes e lactantes, nem pensar, né? Porque tudo isso, se tu tem qualquer uma dessa condição, o energético pode agravar essa condição. E nunca, jamais usar para repor eletrólitos ou fluidos após os exercícios. Energéticos não são bebidas isotônicas, eles não são para isso, tá? Então, se você quer repor o que tu perde, o ideal é água. Em caso de treinos intensos, a gente tem bebida esportiva específica, tá? E em caso de situação, Nutri, não consigo, meu foco não é adequado, não consigo focar no trabalho, no estudo, tô com dificuldade, existe suplementação para isso, né? Então procure um nutricionista, procure alguém que possa te ajudar nesse sentido, né? Para melhorar o foco, tá? Então, nunca, jamais vai substituir a alimentação balanceada, a hidratação adequada, o sono de qualidade, fazer atividade física regular, né? Usar chás, bebidas naturais, né? E aí, se tu quer um estimulante natural, aí tu usa um chá verde, tu usa um café, né? Tu usa sucos naturais e usa sementes com fontes ótimas de nutrientes, de energia, água de coco, né? A gente tem alimentos específicos que ajudam nisso, então a aveia, a maca peruana, a espirulina, o chocolate amargo, né? Ginseng, catuaba e guaraná também são exemplos de outros alimentos e suplementos que a gente pode usar, né? Mas tudo isso com indicação. Não fiquem comprando na farmácia porque é legal, né? Porque é bem fácil o acesso, e se automedicando e se autossuplementando, né? Porque não adianta, se tu quer priorizar uma vida saudável, com alimentação equilibrada, boa hidratação e o sono adequado é o caminho. A gente não tem como fazer diferente, tá? Então te cuida, né? Porque para ter melhor forma, energia, disposição, a gente precisa ir para o natural, tá? E também para reduzir os riscos de saúde.